Olá e bem-vindos a esta nossa análise ao trabalho teológico do Frei Agostinho Augusto. Hoje vamos mergulhar num tema que é, honestamente, arrebatador. Vamos perceber como uma figura histórica, venerada há séculos, é aqui transformada num autêntico e profundo guião de resiliência. Num contexto marcado por conflitos modernos, por uma pobreza estrutural e por uma enorme insegurança, esta explicação revela-nos uma perspectiva fascinante. Como é que as lutas do passado espelham, de forma tão perfeita, a bravura incrível das mulheres e da juventude cristã moçambicana nos dias de hoje. É uma verdadeira jornada que cruza a fé com a realidade social mais dura. Vamos a isto? Para estruturar a nossa conversa, vamos percorrer 5 pontos essenciais. Primeiro, uma Mariologia de baixo. A seguir, a teologia da obediência. Depois, as mães nas periferias da dor. Em quarto lugar, a resiliência da juventude moçambicana. E, por fim, algumas propostas práticas de esperança. Arrancamos então com o nosso primeiro ponto. Uma Mariologia de baixo que muda completamente o paradigma teológico tradicional. Ora bem, pensemos nisto. A fonte que estamos a explorar pede-nos para esquecermos por momentos aquela visão clássica da Mariologia de cima. Sabem qual é? Aquela que nos mostra uma figura estática, intocável e distante no altar. Em vez disso, o autor exige uma transição para uma Mariologia de baixo. E o que é que isto significa na prática? Significa olhar para a humanidade concreta desta figura, para o seu trauma histórico. Ao fazê-lo, ela deixa de ser apenas uma imagem e passa a ser um antídoto superativo contra aquela paralisia da esperança que vemos tantas vezes ser causada por crises cíclicas. É literalmente descer à terra. Avançamos agora para o ponto número 2, a teologia da obediência, que nos leva do fiat até à transformação histórica. Isto é particularmente interessante porque o documento pega no conceito do fiat, o sim definitivo, e dá-lhe uma volta completa. O ponto crucial aqui é que esta concordância não foi de todo uma submissão passiva perante o destino. Muito pelo contrário, o autor argumenta que estamos perante uma verdadeira subversão teológica do status quo patriarcal e colonial. Trata-se de um exercício radical de livre-arbítrio e de assumir uma responsabilidade que é, no fundo, revolucionária. Não há aqui espaço para fatalismos, há uma agência que altera o próprio curso da história humana. E como é que esta obediência ativa se sustenta? O texto aponta 3 pilares fundamentais, e é impossível não notar como eles ecoam nos desafios dos dias de hoje. O primeiro pilar é a fé vista como um ato de risco, um risco corajoso. O segundo é a validação das mulheres como agentes ativas na construção da história, e não como meras espectadoras. E o terceiro, que é extremamente atual, foca-se na gestão profundamente humana do medo durante períodos de enorme tensão política. É, no fundo, transformar a angústia num motor de responsabilidade ética. O que nos leva diretamente ao nosso terceiro ponto, e talvez ao coração pulsante desta nossa análise. Mães nas periferias da dor. Um verdadeiro nexo teológico. Reparemos neste paralelismo brutal que o autor estabelece. É aqui que a teologia ganha vida na geografia atual de Moçambique. Vejam bem, a fuga para o Egito é diretamente comparada às deslocações internas e forçadas no norte, nomeadamente a tragédia em Cabo Delgado. A perda do menino Jesus espelha de forma arrepiante a angústia dos pais perante o recrutamento forçado ou o desaparecimento dos seus jovens. E a imagem de Maria aos pés da cruz serve para honrar a força absolutamente inabalável daquelas mães solteiras e viúvas que, sozinhas, sustentam famílias inteiras mergulhadas no luto e numa pobreza estrutural muito dura. É uma ligação muito poderosa. Há ainda um detalhe aqui que muda a nossa forma de ver as coisas. O Frei Agostinho Augusto destaca que o silêncio observado nestas figuras maternas não é, de maneira nenhuma, uma derrota ou um mutismo passivo. Ele descreve este silêncio como uma forma poderosa de resistência contemplativa. Manter a perseverança, manter a integridade e os valores sob o peso de uma escassez extrema e da falta de recursos é, por si só, um testemunho de dignidade humana absolutamente impressionante. Passamos agora para o quarto ponto da nossa agenda. A resiliência da juventude moçambicana, num embate claro entre autenticidade e superficialidade. A análise transita para a nova geração, que enfrenta uma crise de referências gigante. A fonte faz um contraste que é vital para os dias que correm. De um lado, temos a superficialidade digital, a ilusão das máscaras nas redes sociais e aquela cultura de gratificação imediata que, paradoxalmente, gera uma solidão profunda. Do outro lado, o autor propõe o que chama de interioridade mariana. Isto exige uma identidade firme, ancorada num rigoroso discernimento ético e, claro, numa resistência enorme às pressões constantes para a validação externa. É o valorizar do ser em vez do mero parecer online. E para contrariar esta cultura de improvisação e de facilitismo, a proposta é agir em comunidade. A busca pela maturidade e pela fidelidade ética torna-se essencial, especialmente quando os ambientes sociais em redor empurram tantas vezes para a corrupção. A ação física e partilhada, como é o caso da peregrinação a Namamacha, ganha aqui um papel central.
Esta citação resume a ideia na perfeição. Esta jornada não é só andar, é um antídoto estratégico. É o momento em que a juventude troca ativamente e, literalmente, a solidão opressiva e o isolamento do ecrã pelo pó da estrada. É este esforço partilhado, ombro a ombro, que transforma a insegurança e o medo individuais numa esperança que é ativa, coletiva e real. E assim chegamos ao nosso quinto e último ponto. Propostas práticas de esperança focadas em diretrizes pastorais e sociais muito claras. Porque o autor não nos deixa apenas com a teoria e a reflexão. Ele avança com 3 passos super práticos e acionáveis para humanizar a sociedade usando a fé como um motor ativo. Primeiro passo: criar espaços, como os círculos de escuta para processar os lutos e os traumas profundos. Segundo passo: educar as famílias para uma gestão inteligente e partilhada das crises domésticas, criando resiliência económica perante o custo de vida. E o terceiro passo: cultivar ativamente o silêncio para encontrar clareza mental no meio de todo o ruído e ansiedade dos centros urbanos. São passos concretos para reconstruir o tecido social. Para fechar esta nossa explicação, deixamos esta oração litúrgica que capta na íntegra a mensagem de resiliência que estivemos a dissecar e que nos deixa, no fundo, com uma questão provocatória e essencial para o futuro. De que forma pode uma sociedade inteira agarrar nesta fé, tão ativa e profundamente resiliente, e utilizá-la não apenas como um consolo passageiro, mas como a principal ferramenta para reconstruir, manter a dignidade e sustentar a esperança perante adversidades tão extremas? Fica a reflexão. Um grande abraço a todos que nos acompanharam e até à próxima.